Olá, alunos do primeiro ano, vamos começar agora a nossa terceira aula do terceiro bimestre. Depois de falarmos de hidrografia, características dos rios, ciclo hidrológico, o que é uma bacia hidrográfica, características dos rios brasileiros, bacias hidrográficas brasileiras, agora a gente vai entrar no assunto de geologia. Então, primeiro a gente vai falar do que é geologia. É a ciência responsável pelo estudo da origem, formação e contínuas transformações por qual passa o nosso planeta Terra, bem como os materiais orgânicos e inorgânicos que a constituem. Procura estudar o interior do nosso planeta e as ações que acontecem sobre a superfície terrestre que o molda. Algumas mudanças de origem natural são facilmente percebidas e outras acontecem em um intervalo de tempo tão longo que nós, seres humanos, não conseguimos percebê-las no curto período de nossa existência. Então a geologia procura decifrar o que acontece com o planeta, né? Toda a movimentação do planeta, a formação do relevo, tectonismo, vulcões, terremotos, como é que o nosso planeta funciona e quais são as consequências desse funcionamento para os seres humanos é estudo da geologia. O planeta Terra, a gente viu lá no primeiro bimestre, é um planeta que tem 4,6 bilhões de anos. Então, para estudar as transformações do planeta num período muito longo de tempo, nós utilizamos o que cientistas desenvolveram chamado tempo geológico. Ele é medido em bilhões e milhões de anos, que subdividido em eras geológicas, subdivididas em épocas e idades. Essas subdivisões marcam as transformações do planeta. Então, cada era, período e época que é marcada no tempo geológico é a partir de grandes transformações por quais o planeta passou em milhares e milhões e bilhões de anos que não são perceptíveis para nós, seres humanos, devido ao nosso tempo de existência. O ser humano está há pouco mais de alguns milhares de anos sobre o nosso planeta. Então aqui eu tenho a chamada escala geológica utilizada para medir o tempo geológico, né? Então eu tenho um E1 aqui, que eles dividem uma coisa que eu não sei o que é. Isso aqui é chato pra cacete. Você tem a divisão em era, paleozoico, mesozoico, cenozoico, entre outras eras. Você tem um período, né? Cambriano, ordoviciano, siluriano, etc., até chegar ao quaternário, que é o momento que nós estamos. E você tem as épocas, que começa aqui só no Cenozoico, Paleoceno, Oligoceno, Plioceno, Pleistoceno, Holoceno e etc. E aqui é a marcação do tempo, 4 bilhões de anos, 2,5 bilhões de anos, 500 milhões, 200 milhões, 66 milhões, 23 milhões, 2,6 milhões e etc. A partir dessa escala que você vai inserindo as transformações geológicas e ambientais que o planeta passou ao longo de bilhões de anos. Agora a gente vai ver a estrutura interna do nosso planeta. A Terra teve origem há cerca de 4,6 bilhões de anos. Está errado aí, tá escrito milhões de anos, mas é bilhões de anos. Primeiro erro que a gente tem aí. O conhecimento da estrutura interna do nosso planeta permite compreender os fenômenos que se manifestam na superfície, tendo maior conhecimento sobre o que acontece no nosso planeta. Assim, dividimos o interior do planeta em 3 diferentes camadas, né? Eu tenho a crosta, parte externa composta de materiais mais leves e menos rígidos, né? Basicamente por basalto e granito. Então ela vai se diferenciar em duas: a crosta continental, 25 a 50 km de espessura, e a crosta oceânica, entre 5 a 10 km de espessura. Ela repousa em uma camada em estado de semifusão denominada astenosfera. Já o manto vai da crosta até 2.950 km de profundidade e ocupa 80% da massa do planeta. É composta de materiais diversos, como ferro e magnésio, com temperaturas que variam entre 100 graus a 3.500 graus, dividindo-se em manto superior e manto inferior. Já o núcleo é a camada mais profunda do nosso planeta, composto basicamente de níquel e ferro. O núcleo interno é denso, provavelmente em estado sólido, composto basicamente de ferro, e o núcleo externo é líquido, com altas temperaturas e alta pressão, composto com uma porcentagem grande de níquel ali junto com o ferro. Então aqui a gente tem do centro do planeta, né, 6.378 km até a nossa superfície. Então tem a crosta oceânica, a crosta continental, variações ali, né, crosta continental mais grossa, a crosta oceânica mais fina. Eu tenho um manto superior, né, uma zona de transição, e um manto inferior. O manto superior está em movimento maior do que o manto inferior. E as correntes de convecção levam à movimentação das placas tectônicas que a gente vai ver depois.
O manto inferior aqui numa temperatura mais alta, a gente tem um núcleo externo, né, que é líquido. Como é que a gente sabe que o núcleo externo é líquido? Porque não há movimento sísmico e atividade sísmica no núcleo externo. Se não tem movimento e atividade sísmica, ele não tem densidade sólida, provavelmente uma densidade líquida, não propaga nenhuma onda sísmica. Já o núcleo interno, que tem propagação de movimento sísmico ali, ele é mais duro, então provavelmente ele é sólido. E aí o que acontece? O núcleo externo provavelmente é responsável pelo campo magnético do planeta, devido à sua movimentação em alta velocidade por se encontrar em estado líquido. Então, circulando o núcleo interno, que é mais sólido. E aí o que acontece? Esse campo magnético, né, gerado pelo núcleo externo, que é líquido, em movimento de alta velocidade, o núcleo interno, esse movimento menor, ele está pressionado, altamente condensado em estado sólido, ele provavelmente estabiliza o campo magnético de acordo com os cientistas aí. Essa divisão na composição química é essa divisão do comportamento mecânico. A litosfera, crosta continental e crosta oceânica, tem uma descontinuidade ali de Morokovitch, sei lá. A senosfera, mesosfera, núcleo externo, zona de transição e núcleo interno ali. Aqui, ó, vai ter as temperaturas, né? Então, mais próximo da superfície, né? Aqui vai indo para o manto. Então, há temperaturas adequadas para explicar o aumento da velocidade de ondas sísmicas. Então, o manto exterior está numa velocidade maior e no movimento de convecção explica a sua sismicidade, né? Com temperaturas de início de fusão, né? Fazendo com que partes do manto estejam em estado sólido, principalmente nas áreas mais densas ali, e parte do manto em estado pastoso, que quando ele chega na superfície, ele chega ali no estado de semifusão, que é o magma expelido pelos vulcões, por exemplo. Aqui a gente tem um núcleo externo e provavelmente de ferro fundido, se é ferro fundido, por isso que se acredita que o núcleo externo seja líquido, e o núcleo interno que deve ser de ferro sólido. E aí você vai tendo a profundidade e o aumento da temperatura aqui, chegando próximo a 5.000 graus Celsius. Agora falaremos sobre a questão da teoria da deriva continental e tectônica de placas. Então o que acontece? O deslocamento dos continentes sempre foi algo discutido, né? Como é que é a formação do planeta, como é que isso acontece. Enquanto tese científica, foi apresentada pela primeira vez pelo meteorologista alemão chamado Alfred Wegener. Ele propôs que há cerca de 200 milhões de anos atrás teria existido um supercontinente, a Pangeia, que em determinado momento começou a se fragmentar. É interessante pensar nisso porque na antiguidade, até o início do mundo moderno, acreditava-se que a Terra fosse estática, que ela não teria movimentos como que nós estudamos, né? E aí, final do século XIX e início do século XX, começou a se debater cientificamente como funciona o nosso planeta. Quando Wegener fez a proposta de que haveria um supercontinente que ele foi se dividindo, que os continentes eles se movimentam, né? Não havia evidência científica para isso. Ele se baseou em alguns procedimentos, por exemplo, o encaixe do continente como a América do Sul e a África, fósseis de alguns animais que parecem serem iguais em diferentes continentes, que não teria como ter atravessado o oceano, alguns tipos de rochas bem parecidas. Então, a partir dessas evidências, começou então a estabelecer a teoria da deriva continental. E aí, para explicar como é que isso funciona, surgiu mais tarde, para comprovar a teoria de Wegener, a questão da tectônica de placas. Então, o que isso significa? A litosfera é a crosta terrestre, né? São as junções das crostas oceânicas continentais, que têm variações de espessura aí até cerca de 100 km. Né? Então, a ciência descobriu que essa litosfera ela não é contínua, ela está dividida em diferentes placas que possuem espessuras variadas, as chamadas placas tectônicas. Elas flutuam sobre a astenosfera, então uma camada mais uma camada rígida, porém instável, que se fragmenta e flutua sobre a astenosfera, que a força que vem do manto movimenta essas placas tectônicas. Então, o material pastoso em estado de semifusão, o magma, no manto superior, e o calor interno do planeta faz com que esse magma circule em correntes convectivas, né? Do manto inferior para o manto superior.
quando o magma vem nessa corrente, nesse material semipastoso, né, essa força do manto inferior para o manto superior empurra essas placas tectônicas, fazendo elas se movimentarem. Então, a teoria, de acordo com os estudos, de que a formação e destruição de placas tectônicas e que ao longo da história do planeta, desde 4 bilhões e meio de anos atrás, houve diferentes momentos com diferentes formas das placas tectônicas. Então aqui seria mais ou menos 2 bilhões de anos atrás, né? Mostrando aqui de marrom as terras emersas, né? De azul escuro aqui as terras que estão atualmente submersas, mas que existiam antes, e as terras aqui. Então era aquele conglomerado ali da formação do planeta ainda. E aí, há 1 bilhão de anos, com a estabilização dessas placas tectônicas na sua movimentação, o planeta adquirindo sua formação atual, né, começou a ter então a junção dos continentes próximos uns aos outros, formando a Rodinha, um supercontinente aí com certas divisões. Mais tarde, então, houve a Gondwana e a Panóptica, que é a Rodinha dividida em 2 grandes supercontinentes, que depois se juntaram na Pangeia, que depois foi se separando na Laurásia e na Gondwana até atingir a formação atual. Então aqui, 500 milhões de anos atrás, quando elas se juntam, 230 milhões de anos atrás, quando elas começam a se dividir, e 105 milhões de anos atrás. Nesse modelo aqui vocês vão perceber, ó, acredita-se que houve, no início da formação, uma grande massa de terra chamada Ur, que se dividiu, foi criado depois, se dividiu e criou-se outras placas tectônicas, que se juntaram na formação da Rodinha há 1 bilhão de anos atrás, e depois se dividiu na Gondwana e na Laurásia, que elas se juntaram na Pangeia há 300 milhões de anos atrás, e depois a Gondwana e a Laurásia se dividiram novamente. Né? Aqui seria toda a formação da Rodinha, aqui a Gondwana, Laurente ou a Laurásia, depois a Laurásia e a Gondwana se dividindo aí. E vocês vão perceber já mais novo, né, quando você tem a formação da Pangeia, acredita-se que tenha sido 300 a 325 milhões de anos atrás, começa a separação a cerca de 230 milhões de anos atrás, e a África, a América do Sul e a África, por exemplo, começam a se separar cerca de 135 milhões de anos atrás. É a movimentação aí das placas tectônicas que se juntam, se separam ao longo da história do nosso planeta. Com o movimento, placas tectônicas são criadas e são destruídas, e a gente vai discutir isso depois, até a gente ter essa configuração atual. Obviamente, daqui a milhares e milhões de anos, essa configuração atual do planeta será uma configuração diferente. E quais foram os primeiros indícios de que você tem essas diferentes placas tectônicas que elas se conjugavam há milhões de anos atrás? Quando você localiza fósseis de plantas e animais comum a esses continentes, por exemplo, que tem um fóssil de um réptil, né, do período Triássico, cerca de 70, 80, 100 milhões de anos atrás, ou antes disso ainda, que ela ocorreu tanto na América do Sul quanto na África. Aqui tem outra espécie que no sul da América do Sul e no sul da África, um crocodilo que existiu, né, na verdade é um mesasauro, que é um tipo de dinossauro, e outras espécies de plantas e animais também existiam nos diferentes continentes. Atualmente, as placas tectônicas e seus limites, estando em movimento, a gente se divide em, você tem a placa norte-americana, a sul-americana, a placa do Pacífico, a placa da Antártica, a indo-australiana, a euroasiática e a africana. São as grandes placas tectônicas. E você tem as pequenas placas tectônicas, que provavelmente eram maiores, mas elas estão sendo destruídas e diminuindo de tamanho, como a placa de Nazca, de Cocos, a do Caribe, da Anatólia e da Grécia, entre outras pequenas placas tectônicas. E esse mapa aqui ficou escuro, né? Deixa eu ver. Você tem a placa sul-americana, a placa africana, a de Nazca do Pacífico, a placa americana do Caribe. Aqui você tem pequenas placas, indo-australiana e euroasiática são as maiores. Você acaba tendo aí. Este mapa é interessante, ó. Aqui você tem a placa sul-americana de Nazca com a divisão, a linha vermelha, a divisão entre as placas tectônicas. E esses números, professor? Esses números são a movimentação que essas placas tectônicas faz em quantos centímetros que ela se desloca a cada algumas centenas de anos aí, acho que há 100 anos, não sei. Então aqui, por exemplo, você tem a placa de Nazca se chocando com a placa sul-americana, né?
no movimento de 10, aqui a 10 centímetros, aqui a 11 centímetros a cada 100 anos aí, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Basicamente nós temos 3 movimentos, né? O movimento convergente, o movimento divergente e o movimento transformante. Então as placas tectônicas nos seus movimentos divergentes são quando 2 placas tectônicas estão se afastando em processo de separação. O magma vindo do interior da Terra, a força convectiva do magma do manto ali vindo do interior da Terra, ele causa esse afastamento, permitindo que o magma em estado semipastoso chegue então na crosta oceânica ali na superfície, criando uma nova crosta oceânica, ou seja, um novo assoalho oceânico. Por isso que a placa tectônica, então, ela ganha tamanho, ela vai ganhando com o tempo ali um determinado tamanho. São exemplos as cordilheiras submarinas mesoatlântica e mesopacífica, que são as cordilheiras que acontecem no movimento de separação das placas tectônicas, com crescimento ali. Então aqui eu tenho a placa tectônica indo para a esquerda, outra indo para a direita, o movimento do magma vindo do interior, ele passa ali no momento da separação, formando as cadeias submarinas aí. O limite divergente é quando 2 placas tectônicas se colidem, Elas se chocam, a mais densa mergulhando sobre a outra, é a mais leve, gerando uma zona de intenso magnetismo, formação de vulcões e terremotos. E essa placa tectônica que afunda, ela vai entrar em contato com o manto e ela vai começar a ser destruída, ou seja, ao entrar em contato com o manto, a crosta terrestre ali começa a entrar em estado de semifusão e fazendo parte ali do manto com a diminuição dessa placa tectônica. Então você tem um choque aí de 2 placas. Aqui tem o limite convergente, Uma que vem, a outra menos densa desce, formando aí. E aí o que acontece? Eu posso ter 3 tipos de movimento convergente, O encontro de uma placa oceânica com uma placa continental, Quando isso acontece, forma zonas abissais e grandes cadeias de montanha. Aqui um exemplo, o oceânico continental. Um desce, vai empurrar o outro para cima, aqui vai formar uma fossa e a cadeia de montanha, geralmente essa cadeia de montanhas, como são rochas instáveis, vai ali permitir a abertura para onde o magma vai jorrar, com a formação dos vulcões. Encontro de 2 placas oceânicas podem dar origem a arcos vulcânicos, que são cadeias de montanhas ou ilhas vulcânicas formados próximos aos continentes. Aqui a gente tem o exemplo aqui oceânico-oceânico, 2 placas oceânicas com o oceano cobrindo ali, uma desce, a outra sobe, vai formar ali uma cadeia de arcos, formando ali ilhas, Como, por exemplo, historicamente as ilhas próximas ao Japão e o Japão em si foram formadas a partir desse processo. E encontro de 2 placas continentais. Uma vez que uma placa mergulha sobre a outra, ela se sobrepõe formando grande cadeia de montanha. Então uma vai entrar mais ou menos dentro da outra, como nesse desenho, formando uma grande cadeia de montanhas. A maior cadeia de montanha do mundo, que é do Himalaia, ele se forma justamente a partir do encontro de 2 placas continentais. E o terceiro movimento é os limites transformantes, ou seja, as placas nem se chocam nem se afastam. Uma está indo numa direção, a outra está indo na outra, e elas vão, de uma maneira lateral ou inclinada, se chocar, gerando um grande atrito. Então as placas deslizam lateralmente uma em relação à outra, sem a destruição ou geração de uma nova crosta, como acontece nos limites convergentes e divergentes. Geralmente encontra-se no fundo dos oceanos, com exceção da placa do Pacífico com a placa norte-americana, que pega ali onde tem a chamada falha de San Andreas, no litoral ali da Califórnia. Aqui nós temos um exemplo dos limites transformantes aí, Então aqui eu tenho, transformante, divergente, convergente, e aí uma parte para você entender, Aqui 2 se chocam formando cadeia de montanhas, Limites divergente, convergente e transformante aí formando um movimento, os 3 movimentos acontecendo ao mesmo tempo sobre a superfície da Terra aí com as placas tectônicas. Aqui nós temos, por exemplo, esquece esse mapa. Tipos de rocha. Para encerrar nossa aula, vamos falar sobre os tipos de rocha. O que são rochas? São agregados sólidos naturais compostos de um ou mais minerais e podem ser classificados segundo a sua formação. Temos 3 tipos, As rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Então, as rochas magmáticas, formada pela solidificação e esfriamento do magma que vem do interior do planeta, do interior da Terra.
constitui 80% da crosta terrestre e maior número de rocha aí existente no planeta. Elas podem ser intrusivas, quando a solidificação ocorre lentamente dentro da crosta terrestre, ou ser extrusiva, quando o magma resfria rapidamente na superfície terrestre. Então, primeiro, falar das intrusivas. Como é o magma se solidificando lentamente até se aflorar, né? Com isso os minerais se agrupam e formam cristais que é possível ver a olho nu. Então a gente vai ver daqui a pouco um exemplo. Aí nós temos o granito e o diorito. Quando o magma resfria rapidamente na superfície terrestre, como por exemplo a erupção do magma pelo vulcão, que vai entrar em contato com ar, com a água, etc., vai se resfriar rapidamente, né? Ele vai fundir os cristais, né? Fazendo com que os cristais diminuam consideravelmente de tamanho, onde nós não conseguimos distinguir a olho nu a formação dos cristais nesse tipo de rocha. Nós temos o basalto e a obsidiana. Depois a gente volta a falar disso. Rocha metamórfica são aquelas rochas que se formam no interior da crosta terrestre com pressão e temperatura muito elevada. E aí, juntamente com os fortes atritos, leva uma combinação química de 2 ou mais minerais dessa rocha, vai alterar a estrutura dessa rocha, transformando essa rocha numa outra rocha. Então pode ser uma própria rocha metamórfica gerando uma outra rocha metamórfica, rochas magmáticas gerando rocha metamórfica ou rochas sedimentares gerando rocha metamórfica. Então, por exemplo, nós temos o gneiss, que a origem é o granito, uma rocha magmática. Nós temos a ardósia, que a origem é o xisto, uma rocha metamórfica gerada de outra rocha metamórfica, e nós temos o mármore, que é uma rocha metamórfica originada do calcário, que é uma rocha sedimentar. Já as rochas sedimentares são rochas que resultam da disposição, compactação e cimentação dos sedimentos rochosos e orgânicos e a transformação química dessas partículas em sedimentos originados pelo intemperismo e erosão, transformando esses agregados em rochas, né? Então nós temos o arelito, areia, argilito, argila, calcário, carvão mineral, que são grande quantidade de matéria orgânica de grandes florestas que se tornou uma rocha. Então você tem aí as rochas sedimentares. Aqui a gente tem um desenho mostrando o ciclo das rochas, né? As rochas ígneas, seja ela de a rocha ígnea vulcânica. O que é a rocha ígnea vulcânica? É a rocha magmática extrusiva. Ela vem, por exemplo, pela formação através de um vulcão. Você tem a meteorização, que é o intemperismo, a gente vai estudar depois. Sedimentos, a lixificação vai transformar numa rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, pelo metamorfismo, né? Alta temperatura e alta pressão, pode transformar numa rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, pelo processo de fusão, né, leva uma rocha parcialmente fundida, fundida é foda, né? Fundida, indo para o magma. O magma, ao se resfriar lentamente, pode se transformar numa rocha ígnea plutônica, que é uma rocha magmática intrusiva, né? E a rocha por fusão pode acontecer isso. Então, assim, as rochas elas se transformam, né, ao longo de milhares, milhões, bilhões de anos sobre o planeta. Por isso que a gente fala que é o ciclo das rochas, né? As rochas não são estáticas, ao longo de milhões de anos elas vão se transformando de diferentes maneiras aí. Dois exemplos de rocha magmática intrusiva, como a gente fala, é possível observar os cristais olho nu. Eu tenho o granito e o diorito. Então você vê assim que tem, né, diferentes componentes, um mais vítreo, um mais branco e um mais escuro, formando ali os cristais da rocha magmática intrusiva. Já a rocha magmática extrusiva, né, que a gente tem o exemplo de basalto e a obsidiana, ela é formada por pequenos microcristais que a olho nu não enxerga. Por isso que eu vejo ela meio que brilhante assim, mas eu não consigo observar os cristais a olho nu. As rochas metamórficas, aqui tem o gneiss, a ardósia e o mármore. Característica da rocha metamórfica é que a pressão e a temperatura vai estratificar a rocha. A rocha vai ter características de linhas horizontais, né, que permitem que ao longo do tempo essas rochas foram compactadas pela força da pressão e da temperatura, transformando
rochas e outras rochas, gerando esses diferentes tipos de rocha. Então você vê lâminas, estratigrafia, linhas horizontais, que é a característica principal da rocha metamórfica. E aqui é a rocha sedimentar, de origem dos sedimentos a partir dos processos de intemperismo e erosão que a gente vai ver depois. Eu tenho o arenito e tenho aqui o calcário. Beleza? Essa aula ficou um pouco grande, mas terminamos ela agora, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário lá e até a nossa quarta aula.